As ações da 3R Petróleo caíram quase R$ 16 em pouco menos de um mês. Uma queda substancial para uma empresa que até pouco tempo atrás estava indo muito bem nos seus resultados. Aqui nesse vídeo vamos mostrar três principais motivos que fizeram tanto os investidores ficarem preocupados com essa companhia e saber então quais são os desafios que a empresa deve superar para voltar a caminhar sentido a valorização das suas ações. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. E obviamente, se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir essa mensagem para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. É verdade que desses três motivos, nem todos eles vieram da própria empresa, mas sim do setor que ela está inserida, onde existiram alguns riscos que estão agora mais expostos à sociedade. Então aqui podemos listar o primeiro desses riscos, que se refere ao fato da taxação da exportação do óleo cru. Essa é uma medida que até pouco tempo atrás não se ventilava sobre a sua hipótese, mas ela voltou em um cenário tão repentinamente por causa da reoneração dos combustíveis. Lembrando então que a partir do dia 1º de março de 2023, a gasolina, tanto aqui na forma do etanol como também na gasolina propriamente dita, voltarem a ter então a reincidência dos impostos que até um tempo atrás estavam isentos. Só que essa reoneração não aconteceu de forma cheia, ou seja, os impostos que antes eram cobrados, antes ainda do Bolsonaro ter editado aquela proposta, não voltaram na mesma proporção. Então o governo federal estava perdendo a arrecadação. E para compensar um pouco essa menor arrecadação, o governo, então, de um dia para o outro, lançou esse programa de taxação do óleo, que até então isso não existia em toda a indústria petrolífera. Então, nesse contexto, o Lula, junto com seu ministro da Economia e também o ministro de Minas e Energia, editaram, então, uma medida provisória em que ficou definido que durante esses 120 dias, que é o prazo de duração de uma MP, teria uma taxação de 9,2%. E, inclusive, eles também acreditam que nesses primeiros quatro meses, a arrecadação através dessa taxação consiga atingir a casa de 6,7 bilhões de reais, que, mais uma vez, daria suporte a uma menor reoneração dos impostos no combustível, assim como também poderia ajudar a incentivar outros programas sociais. Segundo alguns congressistas, já existe uma bancada que vai lutar para que essa MP não seja aprovada em lei, ou seja, vai durar no máximo 4 meses para o governo ali conseguir seu dinheiro, conseguir aquela sua arrecadação, mas depois disso essa MP vai caducar e tudo vai voltar à normalidade. Se voltar à normalidade, obviamente vai ser um cenário muito positivo para as companhias, que elas vão ter agora de volta a sua receita sem nada de taxação. Mas perceba que simplesmente por existir esse movimento tributário, já começa a existir um risco que até então tinha uma precificação zero em todos os ativos. Porque por ninguém ter ventilado até então uma possível taxação nessa exportação, ninguém poderia então imaginar que esse risco viria então a reduzir o preço das suas ações. Então agora, mesmo que essa medida não seja aprovada, não vire lei, só por existir isso no ar, que da facilidade que o governo tem em aprovar uma taxação como essa, pode ser que talvez, mesmo tudo acabando, talvez a 3R Petróleo e as demais empresas do setor não voltem na mesma proporção, na mesma pegada que elas estavam antes, porque já vai ter esse risco aqui embutido. E até é verdade que entre todas as petrolíferas, a 3R Petróleo ainda não vai ser a mais impactada. Na verdade, a que mais foi impactada com essa medida provisória vai ser a PetroRio, a atual Prio. Afinal de contas, todo o óleo que a companhia fazia a exploração ia direto para o exterior, ou seja, toda aquela sua receita, que até então antes era isenta de tributo nessa parte de exportação, vai ser agora tributada. Então essa empresa é de longe a mais impactada. Logo depois vem a 3R Petróleo, que tanto já destinava certa parte dessa exploração para o mercado doméstico, outra parte para exportação. Então aqui existe uma exposição grande, mas ainda assim menor do que a Prio. E na verdade aqui vai ser menos impactada, vai ser Petrobras. Acredita que para os próximos resultados, somente 1% dela venha a ser reduzido por causa dessa taxação. Ou seja, é uma exposição bem pequena. E isso também deve ter alguns impactos, além da taxação, em uma sazonalidade talvez dos seus resultados. Porque imaginando que talvez essa cobrança de impostos não mais vai existir após a MP ser caducada, o
que as empresas vão fazer? Elas vão reduzir o ritmo de vendas agora nesse primeiro trimestre do ano, justamente para aumentar o seu estoque, e só depois que essa MP caducasse, que ela voltaria a vender. Então, ela deve encher o máximo o seu estoque e quando tudo vencer, aí sim ela pode vender sem nenhuma taxação. Ou seja, além de existir o risco em si da parte tributária, também vai existir provavelmente essa sazonalidade que faz com que a 3R Petróleo seja impactada e por isso também ela caiu bastante nas suas ações. E o segundo ponto, que também teve um impacto gigantesco na 3R Petróleo, que se refere ao congelamento na venda de alguns ativos da Petrobras. Que junto com esse pacote aí que a Petrobras anunciou na mudança da sua de dividendos, nessa taxação, né, que o próprio governo soltou para as empresas, também existiu então esse congelamento de ativos que já estavam vendidos. E aqui para a 3R Petróleo é realmente muito perigoso. Eu até acredito que talvez esse potencial congelamento tenha até mais impacto, propriamente dito, do que a própria taxação. Porque a 3R Petróleo tem um modelo de negócios muito claro, muito bem definido, em que ela vai crescendo pouco a pouco, fazendo compras de campos com a Petrobras. Então, olha só, a Petrobras já vai mudar aqui a sua filosofia de investimentos, a sua alocação de recursos já vai ser diferenciada. A Petrobras não mais vai vender campos, mesmo que não sejam de interesse próprio, mas ela não vai vender talvez esse campo durante o governo Lula. Então, isso já pode fazer com que o ritmo de crescimento da 3R Petróleo e das demais petrolíferas juniores já seja impactado. Mas, além disso, também existiam alguns campos que já havia contrato assinado da Petrobras e que talvez a Petrobras não mais vai levar adiante esse contrato com a 3R Petróleo. Então, olha só, não é só com o crescimento futuro da empresa, mas até mesmo com o presente. Digo isso porque a Petrobras já tinha 4 contratos assinados, mas pendentes de conclusão, que totalizava quase 2 bilhões de dólares. E desse total, quase 1,4 bilhão de dólares eram de ativos que iriam ser repassados à 3R Petróleo. Então aqui existe um problema jurídico bem grande. Afinal de contas, os contratos já estavam assinados. Então, teoricamente, nada deveria acontecer. Não pode voltar atrás simplesmente por desejo do governo, por interferência estatal. Porque isso seria uma afronta direta à própria governança corporativa da companhia. Como que você volta atrás de uma coisa que você já assinou? Só que, somente por esse ruído, isso já causou uma desvalorização nas ações da 3R Petróleo, porque realmente o cenário agora é um pouquinho mais nebuloso. Inclusive, a 3R Petróleo também já tinha sinalizado com um empréstimo de 500 milhões de dólares. Então, olha só, a empresa até mesmo já fez seu empréstimo, já aumentou sua dívida, pensando que iria adquirir esse ativo e agora, com toda essa lambança, isso talvez poderia ficar atrasado ou então defasado ali durante algumas semanas, até mesmo alguns meses. E por fim, o terceiro ponto, e aí sim, que depende de fato da 3R Petróleo, se refere ao resultado que ela divulgou no último trimestre desse ano. No geral, o resultado mostrou mais uma vez o potencial crescimento que a empresa vem divulgando. O seu faturamento cresceu quase 80% na comparação anual, muito porque a empresa aos poucos vem evoluindo sua capacidade de exploração. Então hoje ela consegue explorar muito mais barris de petróleo que já foi no passado, com a tendência de continuar ainda aumentando. Só que o mercado não gostou do seguinte ponto: a empresa cresceu, mas cresceu com alguns problemas, com algumas faltas de eficiência, falta de produtividade, consequentemente atrapalha um pouquinho a qualidade da companhia de uma forma geral. Então olha só, o faturamento cresceu, mas ela perdeu lucratividade. Muito porque o seu lifting cost, que seria o custo de extração, ficou muito mais caro. Então agora, para ela extrair um barril de petróleo, teve um aumento de quase 84%. O seu lifting cost atingiu quase 17,7%. Bem maior, por exemplo, do que outras petrolíferas, até mesmo petrolíferas pequenas, como é o caso da PetroRio, que tem um lifting cost decrescente, que está quase ali ao redor de 8%. Então, nesse caso, o da 3R Petróleo, para ela extrair cada barril de petróleo, ela gastou, por exemplo, mais do que o dobro da PetroRio. Então, de fato, a gente pode agora mostrar algumas ineficiências. A própria 3R Petróleo já disse que é comum, essa dinâmica talvez vai continuar acontecendo, enquanto ainda ela está passando por esse processo de integração de poços, onde ela ainda está conhecendo, né, a sua campanha de exploração de uma forma geral. Só depois que ela tivesse integrado todos esses recursos, todos esses poços, que aí sim ela poderia começar a otimizando. Mas de uma forma geral, isso de fato não foi positivo. Isso mostra mais uma vez que talvez a base de ativos que a 3R Petróleo tem é um pouco menos madura do que a PetroRio. Então, diante disso, a margem EBITDA da companhia atingiu um pouco mais de 25%, o que é uma margem até razoavelmente boa, mas de fato aquém é o que ela poderia entregar. Inclusive foi 7,7 pontos percentuais abaixo do quarto trimestre de 2021, ou seja, a empresa perdeu sim
produtividade. Assim como acontece no seu lucro líquido. É até verdade que no consolidado do ano, a empresa teve um crescimento do seu lucro gigantesco. Mas quando a gente compara a sua operação no quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, a empresa saiu de um lucro para um prejuízo. Na verdade que é um prejuízo pequeno, mas ainda assim é um prejuízo. Então juntou tanto as questões macroeconômicas do seu setor, a interferência estatal que foi na Petrobras, mas que acaba tendo respingos na empresa, como também questões pontuais relacionadas aos seus resultados. Isso fez, né, isso tudo junto, fizeram com que as ações da companhia tivesse uma certa desvalorização, mas ainda assim a companhia tem um potencial de crescimento gigantesco. Quando a gente compara agora seus múltiplos de preço com outras petrolíferas do setor, dá para a gente ver o quão descontadas as ações estão. Então, mesmo não passando por um momento agora bacana, existe muita turbulência, ruídos nos noticiários, mas ainda assim a empresa tem um potencial bacana aqui pela frente. Então eu quero saber se você entendeu o atual contexto da companhia e se você já tem ela em carteira ou gostaria de ter aí para os próximos aportes. Então deixa aqui embaixo nos comentários, vou ler um por um. Além do mais, se você que gostou desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, porque você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!